Olá, tudo jóia? Está no ar mais um Alba Debate. A cada programa um tema de interesse público e o papel do legislativo neste processo. Hoje o nosso assunto são as barragens do estado da Bahia. O que você entende sobre essa temática, sobre a importância, o cuidado com as nossas águas? As barragens que têm um papel fundamental, principalmente nas ações de amenização dos efeitos da seca e na melhoria da qualidade de vida do homem do campo. As barragens são responsáveis pelo armazenamento da água e a perenização dos rios, com a finalidade de abastecimento humano e animal nos períodos de seca. Elas proporcionam também a irrigação das terras e a piscicultura, o que significa o aumento da renda da população local. Para vocês terem uma ideia, a Bahia possui hoje cerca de 330 barragens de diversos tipos e dimensões, isso cadastradas pelo INEMA, que é o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui da Bahia. Mas a grande questão, qual a condição dessas estruturas hoje? Elas são bem aproveitadas? Recebem o investimento e têm aí o seu potencial máximo aproveitado para os devidos fins? Sobre essa temática que a gente vai falar hoje, eis a questão, né? Por isso que eu recebo hoje aqui no nosso programa a deputada Fátima Nunes, do PT, o deputado José de Arimateia, eles que são membros da Comissão do Meio Ambiente, e com a gente também o diretor do INEMA, Eduardo Topázio. Sejam muito bem-vindos, uma alegria receber vocês três aqui para a gente tratar de uma temática tão importante que é o cuidado com as nossas barragens. Tudo jóia, deputada, seja bem-vinda. Obrigada, Milena, é um prazer. A água é vida. Sem ela, não podemos sobreviver. E a nossa Bahia tem um território muito grande na área do semiárido baiano. São 70% do território baiano no semiárido, que são regiões que as chuvas são irregulares, né? Dizem no ditado popular que é 1 ano sim e 8 não. Portanto, a gente precisa muito guardar a água da chuva e guardar nas barragens, zelar, preservar, para que a gente tenha água todo o tempo, tanto para o consumo humano, água que também chega nas cidades, nas comunidades rurais, através aqui na Bahia de 2 órgãos importantes, a Serb e a Embasa, e também chegar para a produção, tanto a produção do peixe, né, com os espelhos de água que são aproveitados, quanto na pesca artesanal e também na pesca mais sofisticada, né? Com os tanque-rede, com todo aquele equipamento que possibilita uma maior produção. E também a dessedentação animal para o criatório, principalmente no sertão, o criatório do bode, e também alguns perímetros irrigados, como o perímetro de Canudos, o perímetro do Livramento, o perímetro de Itiúba, onde a gente tem uma experimentação de vários anos produzindo alimentos, principalmente em Canudos a banana e em outros lugares uma cultura mais diferenciada. Vamos falar muito mais aí sobre todas essas questões que são importantíssimas aqui quando a gente trata de barragem, do aproveitamento da água. Inclusive, tem quem também entende muito sobre esse tema, é o deputado José de Arimateia, que já presidiu aqui na casa a Comissão do Meio Ambiente, que tem um relatório também importantíssimo, que nós vamos falar hoje também, né, deputado? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso estar nesse debate de assuntos importantíssimos com respeito à questão da água, e também a segurança das barragens, né? A fiscalização das barragens. Eu pude acompanhar de perto, como você bem falou. Na época, eu estava como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Pois é, e quem está com a gente também é o Eduardo Topázio, ele que hoje dirige o INEMA. E, Eduardo, já queria começar conversando com você sobre essa temática, porque você que está em casa, né, deve ficar aí na reflexão. E aí eu já queria fazer aqui um misto de pergunta, né, também com grande possibilidade de reflexões dessa temática. Eu pedi a Cid aí que adiante aí a questão, para poder a gente tratar de um problema que o Brasil traz como destaque, que foi a grande proliferação de barragens, né, sem o devido controle durante a primeira metade aí do século XX. Brumadinho, né, que era de 1942, Mariana, 1949, e aí a gente fica na reflexão. Falta planejamento para a construção dessas barragens? Esse número me chamou a atenção, Eduardo. São 330 barragens somente aqui na Bahia. Isso que são cadastradas lá no INEMA. Qual a situação dessas barragens hoje?
É um prazer, Milena, estar aqui falando sobre o assunto. Hoje eu sou diretor de fiscalização do INEMA, né? E a gente tem essa missão, entre outras, de fiscalizar barragens que têm grande potencial de causar impacto à comunidade. Vou até corrigir você, era 300, mas já subiu para mais de 400 cadastrada. No estado da Bahia, enquadrada na Lei de Segurança de Barragens, são cerca de 770, quase 800 barragens, sendo que, na verdade, a Lei de Segurança define papéis específicos para outros órgãos, então tem agência de mineração, agência de energia elétrica, tem barragens ligadas à área de engenharia elétrica, e o grande desafio da gente é, num território tão grande quanto a Bahia, né, fazer esse levantamento de barragens que foram construídas já há muito tempo. Então, hoje o que é implantado, a gente tem controle. O grande problema é como você cadastra num território de 555 mil, mais 555 mil quilômetros quadrados, né, onde é que tem barragens que às vezes a gente não sabe nem onde está situada. Tanto que hoje a gente tem até um projeto já em andamento, né, que é justamente de fazer levantamento dessas barragens que, digamos assim, clandestina, né, que a construção não está registrada. Temos hoje, dentro e enquadrado na Lei de Segurança de Barragens, mais de cerca de 400 barragens já cadastradas dentro do INEMA. Deputado, vamos começar falando aí sobre esse relatório que o senhor produziu. Foram mais de 9 mil quilômetros visitados, né, pela Comissão do Meio Ambiente. O senhor apresentou esse relatório, inclusive, em uma audiência, né, aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, entregando esse relatório, dando visibilidade a todos os dados pesquisados. E qual a sua avaliação e como é que estão os andamentos, né, depois desse relatório, que trouxe dados preocupantes, inclusive, com relação a essa questão de fiscalização, com relação à criação de barragens particulares que não são fiscalizadas. Qual a sua avaliação sobre essa questão? Olha, na época que aconteceu o fato do rompimento da barragem de Brumadinho, lá no estado de Minas Gerais, aí no outro dia a Folha de São Paulo publicou, né, dos estados que existiam barragens que estavam em área de risco, considerada em risco. E a Bahia foi o estado que pontuou mais número de barragens. Foram 10 barragens só a nível de Bahia. E aí, como eu estava como presidente da Comissão de Meio Ambiente, o nosso como fiscalizador, deputado estadual, nós fomos visitar essas barragens. E nessa visita, nós fomos além das 10 barragens. Nós visitamos a barragem da Cetrel, né, que é uma barragem aqui próximo de Camaçari, que também estava no relatório. A barragem de Afligidos, que é de responsabilidade da SERB de fiscalizar, a barragem de Poço Grande e Araci, que é responsabilidade do DENOX, de Pinhões, de Juazeiro, DENOX, barragem de Mucugê, também, lá em Apertado, que é DENOX, a barragem de Rio de Contas, que também é o DENOX, a barragem de Cipó, da responsabilidade da SERB, a barragem de Santo Antônio, Tábua 2 e Ibiaçucê, a DENOX, a barragem de Zabumbão, para Mirim, também é da Codevasp, a responsabilidade da fiscalização, a barragem da Cariacá, de Monte Santo, DENOX também. Então, dessas barragens, nós visitamos 13. Visitamos essa e mais 3. Sim. E naquele período, um fato que nos chamou a atenção foi que houve um rompimento da barragem lá em Coronel João Sá. Sim. Que Coronel João Sá, a cidade foi inundada por conta de uma barragem particular, de uma fazenda em Pedro Alexandre, que essa água veio trazer um transtorno. Inclusive, na época, o próprio governador esteve lá, Rui Costa. E aí foi o próprio prefeito disse que no seu município descobriu que só no município ali de Coronel João Sá existia mais de 20 barragens particulares. Que aí foi aí onde a gente apresentou no relatório que faltava realmente essa fiscalização, que é claro que depende dos próprios municípios. A Secretaria de Meio Ambiente do município também tem que fiscalizar, de cada município, né? E também essas que nós visitamos, realmente foi constatado que existe ausência desses órgãos, como a SERB e o DENOX e a Codevasp, de fiscalizar. Então, dentro desse relatório, nós constatamos isso. E aí nós encaminhamos o relatório, inclusive na época quem era o presidente desta casa era o deputado Nelson Leal, né? E ele abriu as portas, realmente deu todo o suporte e nós fizemos o nosso dever. Esse relatório encaminhamos para a Codevasp, encaminhamos para o DENOX, encaminhamos para a SERB. O governo do estado,
já tomou providência no sentido de mandar a fiscalização e também fazer os reparos que realmente eram necessários. Diante disso, a nossa preocupação é com respeito aos outros municípios. Se um município pequeno, como Pedro Alexandre, já existia esse número de barragens particulares que não tinham a fiscalização do poder público, imagina os outros municípios como Vitória da Conquista, enfim, Feira de Santana. Então, isso nos preocupou porque eu acho que isso aí cabe um envolvimento do setor público. Claro, o Estado, como Estado, tem que chamar os responsáveis, né, para que possam fazer esse relatório. E nós sugerimos que precisava ter como um comitê, né, para poder essas informações estar sendo alimentadas e o próprio Estado como fiscalizador de uma forma geral. Vamos ouvir um pouquinho a deputada Fátima Nunes, que é do PT e que também é bem engajada com essa questão da agricultura familiar, dos benefícios que essa barragem pode, né, levar na vida desses baianos, principalmente na região ali do semiárido da nossa Bahia. Deputada, sobre esse dado aí que o deputado José de Arimateia trouxe, né, com relação às barragens que não são fiscalizadas, que são construídas de forma aleatória, que 9 mil quilômetros percorridos, uma situação bem preocupante. Eu vi um dado também de uma barragem ali em Apuarema, né, que é o Médio Rio de Contas, 344 quilômetros aqui de Salvador, que também teve um rompimento. Como é que a senhora avalia essa questão, né, da parte do governo do estado de fiscalizar e da boa manutenção dessas barragens? Porque a gente sabe os benefícios, a necessidade, né, os devidos fins que essa barragem traz no dia a dia daquele pequeno produtor rural. A gente precisa separar os tipos de barragens. Sim. As barragens que são das mineradoras, onde o capitalismo impera, e projeto dos grandes não tem coração, só pensa no lucro, então essas barragens necessitam exatamente de um conjunto de vigilância, né, dos órgãos competentes, porque naturalmente elas também causam muito mais risco à população. É claro que um rompimento de barragem traz muitas consequências negativas, mas elas, por si só, guardar minérios que às vezes escorrem para os rios, para os riachos, para os córregos, né? Até mesmo um pequeno vazamento já é um grande problema para a natureza. E as outras barragens, elas guardam a água da chuva para os tipos de usos e consumos para a vida do ser humano. Consumo do abastecimento das cidades, como é Pedra do Cavalo, como Sobradinho, que produz energia, lá em Paulo Afonso também, que produz energia. Então, são múltiplas as funções das barragens grandiosas que tem na nossa Bahia. E, naturalmente, no desejo de guardar a água da chuva, muitos fazendeiros, né, fazem escavações e grandes barragens nas suas fazendas. E, como disse o deputado Zé de Arimateia e o Topázio, o diretor do INEMA, nem sempre comunicam ao órgão responsável para a fiscalização. Nem sei se muitas vezes usam a tecnologia da engenharia, que é uma coisa importante e necessária, porque você está removendo a terra, você está mexendo com a natureza, você sabe que a natureza não é que não cobra, né? Às vezes ela traz cobranças muito pesadas. Então é importante realmente que os órgãos competentes, o INEMA, o ACEMA, estejam todos com o olhar voltado. Agora, nos preocupou muito, e eu sei que vai levar ainda um tempinho para a gente se preocupar, com as barragens do DENOX. Eu fui diretora do DENOX. O DENOX é um órgão secular, de 100 anos, né? E, na verdade, quando eu dirigi, havia barragens que tinham 50 anos de construída e nunca tinha recebido um mínimo de atenção para a manutenção, né? A barragem de Canudos, a de Araci, a de Adustina, a de Itiúba, a de Livramento, todas elas com sequelas de rachaduras, de qualquer problema na área
ambiental também, muito mato nos taludes. E olha que eu não sou engenheira, né? Estou falando aqui o que eu entendi, o que eu aprendi, né? Então, eu percebi, foi um empenho danado naquele período. O doutor Eudoro era o diretor-geral lá em Fortaleza e a gente fez de tudo para fazer algumas melhorias. E eu vi que nesses últimos 6 anos, depois que a gente saiu do DENOX, depois do impeachment da presidenta Dilma, desse governo que passou, que a gente não gosta nem falar, praticamente o DENOX ali fechou as portas, né? Poucos funcionários para dar manutenção e operou apenas as emendas parlamentares, que foram entregas de equipamentos, coisa e tal, e o movimento das barragens de manutenção. Eu sempre visito essas comunidades, pergunto, ele está completamente paralisado, né? Então, vamos ver se agora, nesse momento do governo Lula, um novo diretor, porque as barragens do DENOX, elas são volumosas, né? Elas estão aí há 100 anos, algumas há 50 anos, e elas guardam um volume de água muito grande. São chamados de açudes, né? Açude da Camandaroba, açude de Canudos, açude do Livramento, são obras que têm perímetros irrigados de muitas propriedades, então precisa realmente de uma atenção muito grande. Vou ter que lhe interromper um pouquinho, porque a televisão é assim, tranquila. Eles sinalizam que a gente tem que ir para o intervalo, e a gente precisa ir para o intervalo rapidinho, mas convido vocês a continuarem com a gente, acompanhando o nosso Alba Debate, que tem como tema hoje a situação das barragens aqui no estado da Bahia. Como vocês estão vendo, estou com a deputada Fátima Nunes e o deputado José de Arimateia, ambos membros da Comissão de Meio Ambiente aqui da casa, e o Eduardo Topázio, ele que é diretor de fiscalização do INEMA. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta continuando a falar desse assunto. De volta com o nosso Alba Debate, hoje falando da situação das barragens no estado da Bahia. Já viram, né, que a temática é importantíssima e que aqui esse tempo vai ser insuficiente para a gente trazer para você que está em casa importantes reflexões sobre essa questão. Mas eu vou retomar, já dando a oportunidade aqui do Eduardo Topázio, falar com a gente sobre essa situação das barragens, a fiscalização do INEMA, a preocupação que a gente precisa ter, né, Eduardo? A deputada trouxe aqui alguns dados, o deputado José de Arimateia também. Então, pela minha percepção leiga do assunto, eu vejo que falta material humano para essa fiscalização, falta também recursos financeiros, né, que chegue lá na ponta dessas barragens para melhorar a estrutura, e falta também planejamento. Seria isso de forma leiga? E o que é que você falaria de forma mais específica? Eu diria que a questão do material humano é fundamental. A gente tem uma equipe muito pequena de fato, mas nem por isso a gente deixa de atender as metas pactuadas nacionais. Aliás, o que saiu na Folha de São Paulo são resultados de relatórios nossos, enviados para a Agência Nacional de Água, né? Nós que fizemos aquela classificação ali, enquadrada em função das normativas legais, né? A gente precisa, de fato, pessoal humano é fundamental, planejamento não. Nós estamos, inclusive, como eu falei no início, com um grande projeto que é fazer uma varredura, terceirizamos, contratamos empresas que levantar áreas que a gente tem esse vazio, para verificar essas barragens clandestinas, que são muitas. Agora, é bom dizer o seguinte, o INEMA tem uma particularidade. O INEMA é um órgão de meio ambiente que também atua na política de recursos hídricos. Então, a política de segurança de barragem, ela tem uma conexão muito maior, centralizada pela Agência Nacional de Água, com a política de recursos hídricos. Mas nós também fazemos a política de meio ambiente no Estado. Logo, nós licenciamos as barragens. Então, o que é fundamental é o seguinte, tem barragens que não se enquadram em função do seu porte e seu potencial de risco na política de segurança de barragem, que tem um corte específico, 15 metros de altura, 3 milhões de metros cúbicos, né, e potencial de risco, tem que avaliar todas em função do potencial de risco, né? Mas na área de meio ambiente, que também tem um corte de licença, e isso é comum com os municípios, é compartilhado com eles, muitas dessas barragens é de competência a licença ambiental do município, não do Estado, em função do porte dela. E esse é um grande desafio, é você ter essas barragens registradas num cadastro, num registro geral que a gente está preparando. A gente tem mais de 700, na verdade nós temos quase 3.000 barragens cadastradas no sistema do Estado, onde nós não sabemos exatamente onde é a localização dela, que precisa ir a campo verificar onde é que está elas, porque isso é uma base inicial para qualquer política pública que possa ajudar no processo. Para finalizar, eu diria o seguinte,
nós não podemos, como foi bem dito a deputada, criminalizar as barragens. Sim. Quando começa a chover, é uma onda de criminalizar a barragem. Barragem é essencial para o semiárido, principalmente. Então, fica seca a maior parte do tempo, quando chove, aumenta os riscos. A Lei de Segurança de Barragem, que é de 2010, e eu tive o privilégio de participar na elaboração dela pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ela surge por causa de chuvas intensas, ela se acelera o processo que ocorreu em períodos de semiárido que derrubou várias barragens no Ceará. Então, nós, naquela época, no Conselho Nacional, assim, olha, tem uma lei tramitando, vamos colaborar no processo. Então, tem a lei de 2010, 2020, que causa esse corte específico em termos de poste, mas que passa a responsabilidade. Quem construiu a barragem, ela tem que ser responsável pela manutenção dela. O assunto é muito diverso, porque são 4 setores que acompanham esse aspecto, que é o setor de energia elétrica, país que gera energia, o de mineração, que é a Agência Nacional de Mineração, a de mineração, e as que são de meio ambiente, como a CETREL, que foi citada pelo deputado, e as outorgadas por águas, é o INEMA, porque o INEMA trata do meio ambiente e da política de água. Se tiver oportunidade, a gente discute mais profundamente sobre esse assunto. Vamos ter outras oportunidades. Já vi que é um tema muito amplo e a gente precisa, né, levar essa informação, esse conhecimento para a população de toda a Bahia. Eu acompanhei, deputado, o seu relatório e aí me chamou a atenção alguns planos, né, que o senhor sugeriu ali naquela apresentação e é importante que você saiba, o deputado citou a necessidade da elaboração de planos municipais, que aí casa muito bem com isso que você disse, Eduardo, né, da falta de estrutura de organização ali do município na fiscalização e na liberação dessas barragens. E aí é importantíssima essa questão do aspecto do fornecimento de água potável, dos resíduos sólidos, da drenagem, do esgotamento sanitário. Esse projeto, agora com um novo presidente da comissão, está tendo continuidade, porque é importante a gente falar e ter esse cuidado, né, deputado? Com certeza. Eu vou estar, mais uma vez, como agora eu estou como membro da Comissão do Meio Ambiente, eu vou estar buscando novamente, né, essa discussão para o próprio presidente. Eu já apresentei para o presidente a questão das barragens, já apresentei, mas o relatório que nós mandamos para saber da finalização dos compromissos que cada órgão ficou de fazer a fiscalização, a gente ainda não recebeu o retorno, principalmente da Codevasp, né, que nós não recebemos, e agora da Sérvia eles informaram que eles fizeram, o governo fez a sua, e agora esse outro plano a gente vai retomar para que o próprio município possa ter a sua responsabilidade. Eu acho que a Câmara de Vereadores ela tem que entrar também no circuito, né? No circuito, porque toda a Câmara de Vereadores tem as comissões temáticas, que é a Comissão de Meio Ambiente. Então a Comissão de Meio Ambiente ela tem que fazer essa ponte com a Comissão do Meio Ambiente aqui desta casa e é claro que a gente faz para os órgãos competentes, como tanto do governo do estado como do governo federal. Pois é, e você que está em casa, que está acompanhando aí o nosso Alba Debate de hoje, que está vendo a gente falar tanto de água, tanto de barragem, qual o seu conhecimento, hein, a respeito aí desse tema? Já deu uma pesquisada aí no Google, no YouTube sobre essa questão? A gente precisa estar atento para essas questões políticas e ambientais que afetam o nosso dia a dia, né? A deputada Fátima Nunes estava conversando aqui com a gente, ela que vem aí de uma região bem árida e que sabe da real importância e a real diferença da água na vida do pequeno produtor. Pode falar com propriedade desse tema e você que está em casa precisa estar ligado em tudo que acontece aqui no Legislativo, porque são importantes planos, por exemplo, sugeridos também na Comissão de Meio Ambiente, de contingência, gente, de ajuda mútua, né, que envolve as ações aí que devem ser executadas em caso, por exemplo, de uma catástrofe, né, com a participação do município, da Polícia Militar, da Defesa Civil, do Exército e de outros órgãos que vão auxiliar em todas essas questões. Por isso, a gente está chamando a sua atenção. Agora, deputada, o deputado José de Arimateia, né, falou da questão das emendas, né, parlamentares que fazem diferença quando chegam ali na ponta, no município, para investimento nessas barragens, mas ele trouxe uma especificidade que é a questão da responsabilidade fiscal, capaz aí de obrigar o poder público a obedecer, gente, um determinado percentual, né, que relacione aí o dinheiro à segurança dessas barragens, concomitante com a qualidade dos recursos hídricos. Isso é importantíssimo, né, deputada? Que o dinheiro chegue para essas barragens e que seja investido na segurança, para que não hajam realmente catástrofes, como a gente já viu acontecer aqui no interior da Bahia. Geralmente, Milena, as emendas parlamentares são bem insuficientes para um plano diretor que, naturalmente, os órgãos
a Secretaria de Políticas de Recursos Hídricos, o INEMA, o Meio Ambiente, precisam preparar. Isso faz parte do plano de governo estadual. E nós temos a oportunidade agora, na gestão do nosso governador Jerônimo Rodrigues, nesse momento, estamos preparando o plano plurianual. Então, é muito importante que nós todos, a sociedade e também os parlamentares das diversas esferas, estaduais, federais e municipais, possam conhecer o detalhamento do plano e, nesse aspecto hídrico, a gente possa apresentar sugestões de indicações de áreas mais, digamos, de risco, porque temos alguns né? levantamentos, para que o Estado possa atuar mais rapidamente. E também a nível do governo federal, né, que também está no período da elaboração do plano de governo, do PPA, do Plano Plurianual do Governo Federal. E eu acredito muito, vou fechar minha fala com isso, que eu sempre tenho dito aqui, que nós temos um pacote de leis. O Topázio falou da Lei Federal da Segurança de Barragens, que foi renovada, alterada em 2020. Nós temos a Lei de Convivência com o Semiárido, que foi uma lei que foi feita a muitas mãos, com a sociedade civil organizada participando, a Lei 13.572, de 2016, e nela pontua exatamente a questão da água, né? Tanto na obrigação da reservação, com os grandes reservatórios e médios, como também o cuidado com as nascentes, com os afluentes, né? Porque tudo isso faz parte desse arcabouço hídrico, né? Que a gente precisa cuidar, preservar, para garantir a água para nós hoje, tanto para o consumo humano como para a produção de alimentos, e garantir que as gerações futuras também possam desfrutar desse líquido precioso que é a água. E não tem outro jeito. No sertão, principalmente nesse semiárido baiano, a gente precisa guardar a água da chuva, porque em alguns lugares o lençol freático é um lençol salinizado. Então, ou guarda a água nas barragens, nas cisternas também, que são importantes, tanto a pequena, que fica ao lado da casa, como aquela do terreiro, que guarda 50 mil litros de água, ou guarda essa água, ou a gente tem catástrofe de seca, de precisar de carro-pipa e de não ter nem aonde pegar a água. Então, é muito importante esse debate, porque é construir, manter o cuidado com a engenharia hídrica, para não ter risco de rompimento, e guardar também a água limpa. Por isso, a gente tem que também diminuir o uso dos agrotóxicos, dos venenos, porque a água boa que a gente pegava na fonte, como eu pegava no tanque de Seu Salu, hoje já não tem mais lá em Paripiranga, né? Chega lá, o tanque está com aquela nata por cima, que é os resultados das pesticidas, de tudo que as pessoas colocam no milho, que hoje é a plantação maior da nossa querida Paripiranga. Então, eu falo disso porque eu carreguei muita água na cabeça e a minha luta foi sempre assim, vamos tirar a lata d'água da cabeça das mulheres, que era quem mais carregava água naquele tempo, né? E o pote, ontem eu até printei um pote, mandei para um monte de gente, digo, lembra do nosso tempo? Mas isso passou. Então, cuidar das barragens significa guardar água boa para o consumo humano, para a produção, e ter também a tubulação que faz os sistemas de abastecimento de água para as comunidades rurais, como temos, depois do governador Wagner, o programa Água para Todos, que foi uma bênção. Começar a levar essa água, né, para as casas, para a produção, para a agricultura familiar. A gente já está aí nos 5 minutinhos finais do nosso programa, infelizmente, porque estava aprendendo demais aqui com vocês e tenho certeza que nossa audiência também. Mas vamos aqui para as considerações, passando a palavra para o Topázio, para os agradecimentos também, Topázio, e uma explicação sua para uma pergunta que é importantíssima. Essas barragens, né, ou em condição ainda, né, de melhoras ali na sua estrutura ou não, são mal aproveitadas, né? Poderia ser melhor aproveitada pela população, pelos municípios baianos? Com certeza, né? Um dos grandes problemas que nós temos identificado
justamente a manutenção delas por falta de recursos financeiros, principalmente por parte dos municípios. É comum a gente notificar os municípios que são responsáveis pela manutenção, que se colocam como proprietário da barragem, tem que cuidar dela, pela lei assim determina, dizer que não tem recursos para isso. E a outra questão, que acho que é uma questão crítica, que é o fato de você otimizar a utilização daquele recurso hídrico com a melhor distribuição. E fora isso, toda operação em manutenção é fundamental para que a qualidade da água se perpetue, Sim. se mantenha com essa renovação. Então, esse é um problema que a gente tem crônico. A deputada colocou muito bem, o DENOX tem um gap, tem um vazio enorme de atenção nesse aspecto, que eu espero que evolua, que melhore, que se aperfeiçoe. É bom que se diga que a gente quer deixar claro para a sociedade que não há nenhum risco eminente de ruptura de barragem. Sim. Quando a gente coloca risco, o risco é probabilidade por falta de cuidado, mas as avaliações, inclusive, percebe-se de que isso não se dará de imediato. Mas mudanças climáticas por aí, extremos climáticos que podem ocorrer, pode gerar aqueles problemas que ocorreram lá no Ceará no passado, que ocorreram aqui no final do ano. Geralmente pequenas barragens, mas a gente tem que ter uma ação preventiva, daí é fundamental a importância desses órgãos que trabalham com operações desses sistemas. Obrigada, Topázio. Vamos marcar uma outra oportunidade para a gente Será um dialogar prazer. mais sobre essa temática. Deputado José de Arimateia tem um relatório, está tudo documentado e está de olho nessa questão, né, deputado? Com certeza. Eu não sei se os prefeitos, não só o de Pedro Alexandre, mas os demais prefeitos, aquele acontecimento daquela barragem que estava no município, que era uma barragem particular, houve um rompimento e causou, por pouco, quase causou uma tragédia, né, porque não teve vítima, mas danificou a cidade, né, de Pedro Alexandre. E nós deixamos aí esse alerta para os prefeitos, cada prefeito faça o seu dever de casa, né, precisando da sua ajuda no sentido de comunicar aos órgãos superiores como o Estado e o governo federal. Eu acho que isso é fundamental para evitar uma tragédia, porque a natureza, ela clama por respeito. E a gente sabe que muitas catástrofes têm acontecido por conta da desobediência do homem com a questão da natureza. Deputada Fátima Nunes, na sua mensagem final, tenho certeza que tem Luiz Gonzaga. Agradecendo, Milena, essa oportunidade e estarmos aqui juntos, é que o nosso querido Luiz Gonzaga dizia assim, cuide bem da açudagem. Ou seja, se a gente guardar a água da chuva, não vai ter mais pobreza, nem vai precisar de esmola o nosso querido sertão, o nosso querido semiárido. E eu ouvindo as palavras do Topázio, do deputado Topázio, diretor do INEMA, do nosso deputado José de Arimateia, aqui para fechar nosso momento, eu queria dizer que eu estou confiante, e eu falo muito nas leis que nós votamos aqui na casa, porque a lei que instituiu a política de convivência com o semiárido determina que exista um comitê gestor formado por 26 membros da sociedade e do poder público estadual e municipal. E eu sei que quando o debate é amplo, por todos que convivem aquela experiência e que tem como meta resolver o problema, é possível a gente agilizar as políticas públicas que vão na direção da segurança dessas barragens e do melhor uso e do melhor aproveitamento dessa água tão preciosa. Quando você fala isso aqui, eu olho para Pedro Alexandre, embora o prefeito da época tenha dito que era de uma propriedade particular, mas, na verdade, tinha sido uma obra conveniada com o Estado. E ele não cuidou do tanto que deveria cuidar e terminou tendo esses acontecimentos. E então é preciso que a gente também vigie qualquer convênio que é assinado entre a CA, entre qualquer órgão público, aquela obra seja bem concretizada para não trazer problemas futuros. Então, nós temos aí o programa Bahia Produtiva, que tem levado vários milhões para a convivência com o semiárido, que é desenvolvido através da CA, e tudo isso que assegura o bem-estar das pessoas no campo e na cidade, na agricultura familiar, tem que ser casado com a política da segurança das áreas, das barragens, para a gente ter uma convivência saudável. Obrigada. Ok, muito obrigada pela presença de vocês. E fica o importante chamamento de toda a sociedade, né? Você que está aí, né, nos mais diversos municípios da nossa Bahia, que está vendo a construção de uma barragem irregular,
pode denunciar, pode procurar o INEMA, pode gravar o seu vídeo amador, postar na internet e fazer com que esse fato se torne público. Tenho certeza que vai ajudar o trabalho do INEMA e dos deputados aqui no nosso Legislativo baiano. Gente, muito obrigada pela companhia, pela audiência, pela interação aqui com o nosso Alba Debate. A gente se encontra na semana que vem com uma temática importantíssima, com certeza, para o nosso estado. Tchau, tchau. Até a próxima.